Mulher bonita. Muito maravilhosa. Aí sim, hein? Que homem bonito. Não cometa este pecado. Bem-vindos ao Chá com Propósito. Propósito esse de levar a palavra do Senhor ao seu coração. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 2, vai nos dizer: E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou de seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. Então, vamos falar aqui de um tema muito polêmico nos dias atuais, que é o adultério, a traição ao cônjuge. Enfim, é um tema bem polêmico que o Senhor colocou ao meu coração para falar sobre este tema. Eu senti no meu coração de falar sobre este tema, porque é um tema muito necessário nos dias atuais. Porque mesmo em meio aos cristãos está havendo muita imoralidade sexual. Mesmo em meio ao evangelho está havendo muitos divórcios, principalmente causado por este ato, por este pecado, que é o ato do adultério. E assim, Davi, ele estava andando no terraço e o que aconteceu ali com ele? Ele olhou, ele cobiçou uma mulher que estava se lavando. E Jesus disse que se você cobiçar, no seu coração você já cometeu o adultério. Então o adultério não começa com um ato em si, mas começa apenas com um olhar. Então, a palavra do Senhor diz que nós devemos não adulterar. Porque diz isso lá nos 10 mandamentos, é um dos 10 mandamentos. Não adulterarás. E também diz, não cobiçar a mulher do próximo. Ou seja, começa na cobiça e depois o ato é consumado. Então nós devemos o quê? Purificar primeiramente o quê? Os nossos olhos. Fugir deste pecado. É um pecado de sangue. Porque quando você comete este pecado, primeiramente contra Deus e segundo contra o seu cônjuge, ali você vai estar abrindo uma grande brecha no mundo espiritual, para que toda a tua vida seja acabada com aquilo. Toda a tua vida vai para o lixo por causa deste pecado. Porque é um crime de sangue. À medida que você comete este ato, a palavra do Senhor diz que não se deve unir com a prostituta. Porque ali você e ela se tornam uma só carne. Ou seja, quando este ato acontece, você está unido àquela pessoa eternamente.
Porque este ato não é apenas o ato em si, o ato físico, mas é um ato espiritual. E é por isso que Deus, ele fez este ato somente para que seja dentro do casamento e não fora. Porque se houver fora, imagine, você vai estar ligado a muitas outras pessoas eternamente. É por isso que não se deve cometer este ato. Fora que você pode acabar machucando aquela pessoa que você está casada. Ou se você for solteira, de qualquer forma, também é um ato ilegal, porque você vai estar ligado àquela pessoa e futuramente quando você se casar, e aí? A ciência diz que o ato, ele não é apenas um ato espiritual, pode-se assim dizer, mas também físico. São DNA que se juntam um com o outro. E hoje em dia as pessoas fazem isso como se fosse algo apenas por prazer, algo banal. E não, esse ato é para uma união, para algo que Deus colocou sobre a terra, que é o casamento. Certo? Pessoas têm aquele costume de dizer que o adultério, né, a traição, ela não é um acidente, ela é uma escolha. E de fato, porque tem muita gente que fala assim, né? Ah, eu caí na tentação. Mas por que você caiu nessa tentação? Vamos lá. Qual foi o ambiente que você estava? O ambiente que você e aquela pessoa estavam não foi uma escolha? Qual foi, quando foi que você viu aquela pessoa? Porque começou aonde? Não foi por um olhar? Aí começa, sabe, os olhares. Aí hoje em dia, né, são as mensagens, né? No tempo de Davi não existia mensagem. Então ele poderia ter optado, né, em dizer não. Mas hoje em dia tá muito mais fácil cair nessa tentação. Basta um clique. Então, devemos até mesmo vigiar em relação aos celulares, as mensagens, aquilo que a gente vê. Tudo começa nos olhos. A palavra do Senhor diz que os nossos olhos são a janela da nossa alma. E que nós não devemos pôr coisas más diante dos nossos olhos. Então, do que nós temos nos alimentado através dos nossos olhos? O que a gente tem visto? Porque se a gente se alimenta muito desse tipo de conteúdo, que sobre outras mulheres, sobre outros homens, filmes e novelas, né? Se a gente se alimenta muito deste tipo de conteúdo, obviamente, no nosso coração vai entrar aquele mal. E é através disso que o inimigo trabalha. Então, nós temos que ter o quê? O discernimento de saber dizer não para aquilo que pode nos levar a pecar. Para aquilo que pode nos levar a cair na tentação. Porque se você sabe que aquilo vai te fazer cair na tentação,
Então, para que andar no precipício da tentação? Tem que andar longe do precipício. A palavra do Senhor diz assim, ó: se a tua mão te faz pecar, corte-a, porque é melhor ser levado para o céu sem a mão do que ir por inferno com as duas mãos. Se o teu olho te faz pecar, então corte-o. Isso é uma palavra literal? Não, não é uma coisa literal. Isso quer dizer que nós devemos andar longe daquilo que nos faz pecar. Por exemplo, vamos supor, no mundo de hoje, né? Me convidaram para ir para uma festa. Uma festa tem o quê? Tem bebidas, tem drogas, mulheres, homens, provavelmente muitas, né? Muita comida. Se aquilo você sabe que tem muita tentação, para que você vai estar num ambiente como esse? Então, ao fugir da tentação, nós devemos escolher o ambiente que nós devemos estar. Esse é o início. E se a gente estiver nesse ambiente, devemos aprender a fugir. Por exemplo, a bebida também. A bebida é algo que vai tirar o discernimento. Através da bebida, ela pode fazer você cair nesta tentação. Porque muitas das vezes a bebida, ela pode te deixar mais suscetível às tuas fraquezas. Então, por que andar no precipício se você pode andar longe? A própria palavra do Senhor diz que nós não devemos sentar na mesa dos escarnecedores. O que é isso? É você andar perto, é você ter amizades com aqueles que você sabe que vai te levar para o buraco, sabe? Então, como não cair neste pecado? Escolher bem os ambientes, escolher bem as pessoas com quem a gente convive, saber dizer não e nos poupar de colocar coisas más diante dos nossos olhos. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Eu vou orar por vocês para que nós venhamos nos arrepender de todo e qualquer tipo de pecado em relação a isto. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos livrado, de toda a tentação, Paizinho querido, que o Senhor tem nos livrado. E que, Senhor, se tiver alguém aqui que tiver, Paizinho querido, de alguma forma caindo nesta tentação, pensando, Paizinho querido, em cair nesta tentação em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha convencer do pecado, do juízo e da justiça. Venha nos dar, Senhor, todo o discernimento necessário para não cair nesse lado do inimigo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por todas as tuas exortações, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra tenha sido uma palavra de bênção, Senhor, para as tuas ovelhas.
Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha atingir os corações desses, em nome de Jesus. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. E se você ficou aqui até o final, curte, comenta, seja um evangelista e compartilhe para mais pessoas, para que mais almas sejam alcançadas através deste canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.